Senhor nos dá semente, tudo vem de Ti, e Te damos graça daquilo que o Senhor nos dá, e daquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, Te devolvemos. Pedimos, ó Deus, que a cada dia possamos aprender a ser, ó Deus, não só gratos, mas ter o mesmo espírito que o Senhor tem, um espírito doador. Ajude-nos, ó Deus, que 2020 seja um ano de colheita. Para muitos, um ano de plantio, ó Deus, para que possamos, ó Pai, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem de nós. É a oração que a Tua igreja faz a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi 2020? Ixi. É que o ano de 2020 foi tão traumático, né? A gente nem lembrou que já mudou o ano. Então, 2021 abençoado para nós. Precisamos ter essa santa expectativa no nosso coração. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 81. Salmo 81. Longe aqui, que eu vou pregar sem máscara. Você que está me assistindo, se você puder aí agora no YouTube, clicar no botão de curtir, clicar no botão de compartilhar, mande essa mensagem para aquela pessoa que você está evangelizando, que você está ministrando o coração dela. Tenho certeza que vai ser muito abençoadora para nós nesse início de ano. Compartilhe então. E tenha certeza que Deus vai fazer a sua obra, amém? A palavra de Deus não volta vazia, nós vamos falar nessa palavra de hoje. Vou pregar sem máscara, tá? Mas estou bem distante aqui. Confesso que em alguns momentos vou pedir uma compreensão, porque tem hora que dá uma faltada no ar. Acabei pegando o Covid e fica uma sequela, algumas pessoas ficam sequela, infelizmente. Meu pulmão, eu sinto ainda que não consigo falar sem dar aquela travada no ar. Mas a gente vai administrando isso aí. Diz assim, então, a Bíblia, a palavra de Deus, Salmo 81, nós vamos ler a partir do 8. Diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te administrarei. Ó Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante a um Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Não quis ouvir minha voz, perdão. E Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Verso 13. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Feche teus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, porque ela é a bússola que nos direciona, é a luz que nos guia, é o caminho pelo qual nós percorramos. Ela é, ó Deus, a revelação do Senhor. Fala conosco nesta noite. Ilumina-nos, ó Deus, o caminho, os pensamentos. Traga-nos de volta a Ti, ó Deus, é a oração que nós fazemos. Que a Tua palavra seja, ó Deus, como um som de muitas águas, ó Pai, e possa inundar cada coração que está aqui essa noite, cada coração que está assistindo esse vídeo, não importa o dia, na sua casa. Queremos ouvir do Senhor, ó Deus, alimenta-nos, ó Pai. É como nós oramos no nome de Jesus. Amém? Queria que você pensasse comigo um pouquinho. O que é que distingue
um cristão? O que um cristão faz? O que é que distingue alguém que é cristão das pessoas que não são cristãs? Das pessoas que são tementes a Deus, daquelas que não são tementes a Deus. O que é essa linha divisória, que estabelece essa linha divisória? Porque muitas vezes o nosso pensamento nos leva para a religião. E nós identificamos que alguém que é cristão é alguém que externa um certo determinado tipo de atos, né? Para um ser cristão, né, o que distingue o cristão é não beber, não fumar, viver uma vida de abstinência para esses tipos de vícios. Para outros ainda, ser cristão é usar determinado tipo de roupa, não comer determinado tipo de comida, comer determinado tipo de comida. Então, às vezes não é muito claro. Não é muito claro essa questão de o que é um cristão ou o que faz um cristão. Esse Salmo de 81, o seu autor, ele começa, né? E se olhar o início do Salmo, a gente poderia pregar ele também, podemos pregar mais para frente. Ele fala a respeito de cantarmos louvores a Deus, de adorarmos a Deus. Só que no meio do caminho, Deus pega ele com uma mensagem. E aí ele dá essa mensagem para o povo. E essa mensagem começa aqui, no verso 8. É Deus dizendo na boca do profeta: ouve-me, povo meu. Ouve-me, povo meu. De repente, a condição mais distintiva de você saber distinguir quem é ou não é cristão é saber se essa pessoa ouve ou não ouve a voz de Deus. Não é o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Mas essa pessoa, ela tem os seus ouvidos atentos a Deus. Muitas pessoas falam assim, né? Ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Outras pessoas reclamam porque nunca Deus falou comigo. Se nós olharmos aqui para esse verso, olha comigo, eu queria que você olhasse comigo na sua Bíblia. Ouve-me, povo meu. Imagina só, o Deus todo criador, Senhor de todas as coisas, o Deus soberano, que tem tudo no controle da sua mão, Ele chega para o ser humano, criado do pó, criatura sua, e Ele diz: ouve-me. Então, se Ele diz: ouve-me, Ele está disposto a falar, ou Ele está falando. E é curioso que você vê essa mesma inflexão de Deus lá em Apocalipse. Quando ele escreve para 7 igrejas, o que ele fala para 7 igrejas? No final de todas as cartas: quem tem ouvidos, todos têm ouvidos aqui? Mas vai chegar um dia que as pessoas, tendo ouvidos, elas não ouvem a Deus. De repente esse dia já chegou. De que as pessoas, elas não atentam-se para a voz de Deus. Elas não levam a sua atenção para Deus. Deus às vezes pode estar falando. Ou às vezes Deus quer falar. Mas o que precisa? Antes precisa que eu me incline a ouvir. Eu me disponha a ouvir o que o meu Deus está querendo falar. Deus quer falar, amém? Deus quer falar com você. De repente você está com uma crise, falando: não estou escutando Deus falar, eu não estou ouvindo Deus falar comigo, né? Deus não me dá a direção, parece que está tudo fechado. Será que é silêncio de Deus? Ou será que a gente não está só parando para ouvir a Deus? Tem aquela passagem de Ezequiel 37,
muito famosa, né? Muito pregada. Acho que eu já vi só no ano passado aqui, umas 2 ou 3 pregações de Ezequiel 37. E o que é curioso ali em Ezequiel 37 é que a revelação de Deus, você pode relacionar Ezequiel 37 com João 8, porque a revelação ela é progressiva. As águas vinham e davam nos joelhos, davam no tornozelo, no joelho, na bacia, e aí há um momento que você está totalmente coberto pelas águas. E eu penso que para ouvir Deus não pode ser de outra forma, porque se você é um cristão, que as águas do Espírito, elas estão ainda no teu tornozelo, onde que está teu ouvido? Está bem longe do seu tornozelo. Está bem longe do seu joelho. Mas quando alguém que já teve a oportunidade de mergulhar, faz uma experiência para chegar na sua casa hoje. Deixa lá uma bacia de água, você tem piscina, mergulha na piscina. Fica ali uns 10 segundos debaixo da água e tenta ouvir alguma coisa que está sobre as águas. Você fica totalmente surdo para o mundo de fora. Não é assim? Porque para você ouvir a Deus, você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a realmente mergulhar. A se encher de tal forma do Espírito Santo, de que o barulho não te impeça de ouvir Deus. Se você não estiver mergulhado, você não vai ter, ou vai ter dificuldade de ouvir a Deus. Mas se você faça esse teste. Coloque a cabeça totalmente submersa. Submerja os seus ouvidos e tenta ouvir alguém de fora, ouvir o que está acontecendo barulho, você não ouve. Diz assim um texto: ah, se Israel me ouvisse. Há um Deus que quer ser presente nas nossas vidas. Há um Deus que quer interferir. Há um Deus que quer nos auxiliar. Há um Deus que quer nos governar. E Ele deseja por isso. Isso é uma bênção para nós. Mas às vezes é nós que não ouvimos a Deus. Nós não atentamos os nossos ouvidos para Ele. E diz assim o verso 9: não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas ele diz no verso 11: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. O que você acha que aconteceu aqui? O povo disse para Deus: não, Deus, eu não quero ouvir o Senhor. Foi assim que o povo fez? Não, Deus, eu não quero te ouvir. Não é uma forma assim tão clara. Como que chega-se à conclusão de que o povo não quis ouvir a Deus? Porque às vezes, e eu olho para a minha própria vida, às vezes, eu até digo que quero ouvir a Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, dirige o meu caminho. Mostre-me para onde eu tenho que andar. Eu até digo isso, mas, na verdade, as minhas ações, elas não condizem com alguém que está querendo entregar algum comando a Deus ou ouvir a voz de Deus. Quando a palavra de Deus diz aqui, quando Deus usa a boca do profeta para dizer: mas o meu povo não quis me ouvir, ele está falando dessa disposição de realmente querer ouvir a Deus. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir a Deus, não é verdade? Porque às vezes, se não sempre, a voz de Deus parece meio que ruim. Porque se você compara a ética desse mundo e a ética de Deus,
Não é muito fácil você ouvir a voz de Deus. Vamos lembrar só do Sermão do Monte. Jesus diz que bem-aventurado é quem? Bem-aventurado é quem tem uma mansão e um carro do ano. As bem-aventuranças, nenhuma delas se refere ao exterior. É sempre dentro. Vamos continuando. Quando alguém leva um tapa na face, o que ele deve fazer? É fácil você ouvir a voz de Deus nesse contexto? Hoje as pessoas, elas querem justiça. Hoje as pessoas querem o que é justo. As pessoas não querem levar desaforo para casa. As pessoas não querem sofrer dano, sofrer prejuízo. Elas querem a justiça. Quem que está aceitando dano? Às vezes, se você olha para a palavra de Deus, né, ela é muito contrária à ética de hoje. E aí você chega um momento que você não quer ouvir Deus. Você até vem no culto e fala que quer ouvir Deus. Depende até das suas orações, você fala que quer ouvir Deus. Mas no seu dia a dia você não quer ouvir Deus, na verdade. Porque às vezes a ética de Deus é uma ética que é diferente da tua ética. E é melhor não ouvir Deus. É melhor que eu escolha o meu trabalho. É melhor que eu escolha a minha esposa. É melhor que eu escolha as minhas escolhas. Porque aparentemente eu decido melhor que Deus. E eu não quero ouvir Deus, porque vai que Deus quer que o meu avião caia. Eu preguei uma mensagem aqui sobre Hebreus 11, porque nós entendemos que a vontade de Deus, ela é a melhor para nós. E quando nós falamos de fé, nós precisamos acreditar que Deus, Ele é bondoso, Ele é galardoador. Só que às vezes nós não acreditamos que Deus é gracioso. E nós temos medo de pedir algo para Deus sem discriminar item por item. Você já ouviu alguma mensagem? Às vezes hoje a gente tem que falar o que está dizendo e falar o que não está dizendo. E eu vou tomar cuidado com isso, mas você vai ver algum pregador falando, para vocês que é solteiro, né? Que você deve escolher, quando você vai escolher ali o seu cônjuge, ou fazer uma lista do cônjuge que você quer, você tem que escolher item por item, não é? Quando já viu uma pregação dessa? Eu tenho que escolher até, sei lá, cor de cabelo, e profissão, e... Só que com Deus não funciona dessa forma. E por que às vezes quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, a gente é tão meticuloso com os cuidados, com os detalhes? Porque afinal de contas nós não acreditamos de que Deus tem o melhor para nós. Um pregador que falava, vai que Deus quer que eu case com uma mulher feia. Deus que me livre de pedir, de eu dar uma esposa. Eu tenho que explicar para Deus, Deus, eu quero uma mulher, mas eu tenho que ser assim, 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 assim. Tem cabimento uma coisa dessa? Às vezes nós vamos pedir alguma coisa para Deus, nós enumeramos, ou nós predeterminamos, Deus, estou aqui disposto a ser abençoado pelo Senhor, mas tem que ser dessa forma. O que reflete isso? É um coração que não confia em Deus. E se nós não confiamos em Deus, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que é melhor eu ser ignorante na Bíblia. Sabe por que ele queria ser ignorante de Bíblia? Porque aí o julgamento dele ia ser mais brando. Porque ele entendia de que quanto mais conhecimento da palavra ele tivesse, mais severo Deus castigaria ele. Tem um versículo, me fugiu agora aqui, mas que quer dizer mais ou menos isso.
né? Mas o conhecimento da Bíblia é exatamente o contrário. Mas nós acreditamos de que Deus não é um Deus gracioso, Deus não é um Deus bom, e Deus não sabe o que é melhor para a minha vida. Então é melhor eu falar do que eu ouvir. E eu falo muito. E eu me torno Deus do meu Deus. Porque é eu que sei o que é melhor. Olha só. Deus viu o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Quando Deus olha para você hoje, olha só. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você no estado que você está agora. Ele olha para você no estado em que você se tornará naquele dia. E para Deus não há separação. Ele não vê, quando Ele olha, Ele vê a sua vida inteira como numa régua. Imagine agora uma régua ali de 30 centímetros. Quando Deus olha para você, o seu passado, 1 centímetro, o seu presente, 15 centímetros, e o seu futuro, 30 centímetros, é uma coisa só para Deus. Você acha que tem condição de saber mais que Deus do que é melhor para a tua própria vida? Há muito tempo eu resolvi entregar o controle da minha vida a Deus. Só que de vez em quando eu quero recuperar. E por isso que Jesus nos diz: negue-te a ti mesmo. O que é esse negar a si mesmo? Negar a mim mesmo é eu decidir negar o meu eu, a minha alma, que são os meus sentimentos, que é a minha vontade, que são as minhas emoções. Então eu decido negar as minhas emoções, eu decido negar os meus sentimentos e decido confiar na palavra de Deus, esperar em Deus. Olha só, o verso 11 diz: mas o meu povo não quis me ouvir. Mas Alexandre não quis me ouvir. Não quis ouvir a minha voz. E olha o que depois da vírgula tem. E não me quis. Porque se você não quer ouvir a voz de Deus, significa para Deus que você não quer o próprio Deus. Se você não está disposto a ouvir o que Deus tem para a tua vida, a ouvir o que Deus espera de você, a ouvir os direcionamentos de Deus, é a mesma coisa dizendo: Deus, eu não te quero na minha vida. E o verso 12 vem a condenação. Preguei aqui uma mensagem em fevereiro de 2019. Fevereiro, março, mais ou menos. Acho que é fevereiro mesmo. Quando eu falei de Romanos capítulo 1. Lá tem os 3 versos que são os mais difíceis da Bíblia. E ele está aqui também repetido. Olha aqui, verso 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Olha que terrível castigo Deus permite. Ele simplesmente te entrega aquilo que você quer. Ele permite que você viva de acordo com o que você quer viver. Ah, você não quer ouvir a minha voz? Você não quer ouvir as minhas instruções? Você não quer? E está no verso 10. Esse verso 10, já até uma das últimas pregações foi sobre um verso parecido. É um dos versos mais importantes que tem na Bíblia. Olha só. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essa parte aqui, onde que ela está lá na Bíblia? Ela é o início, o verso 1 do capítulo 20 de Êxodo, quando Deus dá os mandamentos.
desejo de Deus é ser o nosso Deus. E aí, tem lá Isaías, profetizado Isaías, tem também no Pentateuco, e aí lá no final em Hebreus, em Apocalipse termina com essa frase: e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Mas aqueles que não querem ter Deus como Deus, Deus permite, simplesmente permite. Então viva de acordo com aquilo que você quer. Viva de acordo com o teu próprio entendimento. Viva de acordo com as tuas próprias paixões. Viva de acordo com aquilo que você acha correto, aquilo que você acha que vai ser bom para você. Quantos aqui gostariam que todas as suas orações fossem atendidas? Todas. Eu não gostaria que todas as minhas fossem atendidas. Eu já fiz oração tão tola na minha vida. Eu já quis coisa tão... Vou usar um termo aqui, infantil. Fui tão infantil na minha vida. Eu achei que eu queria coisas que na verdade eu não queria. Quantas vezes você quis tanto uma coisa, e aí depois que você conseguiu, você... Não, acho que não queria muito bem isso. Às vezes eu vejo com minha filha isso. Às vezes ela quer muito uma coisa e depois ela se arrepende daquilo que ela quis. E nós não somos muito diferentes. Porque às vezes hoje, você olha para a tua vida hoje, você acha, não, é isso aqui que eu preciso para ser feliz. É isso daqui que eu preciso para me completar. Não, é dessa forma que eu quero viver que vai dar certo, vai dar bem. Só que nós não sabemos. Eu te falo, seguramente, pelo menos as 5, já fiz várias vezes esse exercício, as 5 mais importantes decisões da minha vida, não fui eu que tomei. Eu louvo a Deus por isso. Desde a segunda decisão de vir para Tangará da Serra, o meu desejo era ir para a Primavera do Leste. Eu queria, eu fiz faculdade, bolsista do ProUni. E a minha bolsa, eu tinha certeza que eu tinha feito para a Primavera. Só que o nome da faculdade parece que era semelhante. E não caí em Primavera, caí em Tangará da Serra. Mas todas as minhas decisões, as principais delas, foi Deus me guiando. Os dos principais empregos que eu tenho, só fiz o concurso porque minha mãe insistiu muito. Eu nem sabia o que era. Não, vai lá, faz. E aí, cheguei a fazer inscrição. Não, no dia da inscrição, deixei para fazer no último dia. O site lotou, não consegui fazer a inscrição. Falei, não era de Deus. Prorrogaram por 48 horas, fiz a inscrição. Acabei passando depois uma concorrência de 500 para 1. E as 5 decisões que mais mudaram a minha vida. Parece que Deus me anestesiou em algumas delas. E aí eu fui tomando a decisão. E hoje eu louvo a Deus por as decisões que eu tomei. Mas muitas decisões não foram decisões que eu tomei ouvindo a Deus. E dessas, muitas eu me arrependo muito. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que é o Senhor, acha que é muito bom. Não sei se você já fez esse exercício, mas quando eu olho para 1 ano atrás da minha vida, eu falo, como é que eu era tão infantil assim? Ou como é que eu pude pensar dessa forma? Como é que eu fui burro de fazer isso aqui? Às vezes não precisa ser nem 1 ano depois. Às vezes uns dias depois eu já me arrependo. Só que no dia que você toma a decisão, é o Senhor. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí passa uns dias depois eu me arrependo daquilo que eu fiz. E o pior aqui, comecei a falar lá de você estar submerso. Porque o que é que mais me impede de ouvir a voz de Deus? É a voz do meu coração. O que mais me impede de ouvir a Deus são os meus sentimentos, são as minhas emoções e as minhas vontades. É a minha alma que mais me impede de acessar a vontade de Deus. E olha o trágico.
Se eu não renuncio a minha alma, se eu não digo não para mim mesmo, se eu não nego a mim mesmo, porque quando Cristo fala, negue-se a si mesmo, é você se submeter à vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. E a palavra que ele usa lá em Mateus é salvar a sua alma. Você salva perdendo-a. O que é? É você não deixar seus sentimentos, suas emoções e sua vontade te controlar. Você não deixa isso te controlar e isso te faz feliz. Você perde ganhando. Essa é a lógica de Deus. E aí, isso é que mais me impede de ouvir a Deus. Mas se eu me disponho a não ouvir a Deus, o que é que Deus faz? Ele me entrega exatamente a isso. Ou você nega as suas emoções, a sua alma, ou você vai viver por elas. Quando Deus fala aqui, não sei se você está conseguindo entender a gravidade que é esse texto do verso 12 aqui. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Deus permitiu que você viva do jeito que você quer. Esses dias eu ouvi uma frase do pastor Neu Barreto, essa reflexão, parte dela eu ouvi dele, e ele fala que ele tem mais medo dele mesmo do que do diabo. E é o que eu penso também, eu tenho mais medo de mim do que do diabo. Eu tenho mais medo do que eu posso fazer sem Deus do que o diabo pode fazer na minha vida. Porque com uma oração você espanta o diabo. Agora, o que controla o seu coração? O que controla os nossos desejos? Andaram segundo os seus próprios conselhos, segundo aquilo que ele acha que é melhor. E esse é o pior mal para nós. Às vezes nós queremos muito, né? Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. O coração do homem é enganoso. Seu coração é enganoso. Tem muitas pessoas que falam assim, acho que é até bonito falar, né? Siga seu coração. Siga o seu coração. Eu nunca aconselhei alguém para seguir o coração. Eu mesmo não quero seguir o meu. Cada dia eu preciso transformar o meu coração. Eu preciso transformar o meu coração. Não é assim que está escrito lá em Romanos 12? Viver de acordo com os seus pensamentos? Não. Transformai. Renovai o seu pensamento. Para você viver a palavra de Deus, você precisa se renovar todos os dias. E aí, por isso que você precisa ouvir a Deus. Mas você precisa, para ouvir a Deus, você precisa nessa noite, e é o objetivo dessa mensagem, nessa noite você precisa entender que é melhor você viver de acordo com a vontade de Deus. É melhor você viver de acordo com aquilo que Deus tem para você. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quantos não sabemos disso? Às vezes é só um clichê. Porque, na verdade, eu não confio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque, na verdade, eu acredito que Deus quer, como eu estava falando, né? Quem ora, quando seu avião decola, você ora, Deus, que seja feita a tua vontade. Como que você ora? Deus, não permita que esse avião caia. Porque se você ora, Deus, seja feita a tua vontade, vai que a vontade de Deus é derrubar o avião. Vigia suas orações. Passa a vigiar suas orações. Pense se a sua oração ela é realmente de alguém que está convicto de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. De alguém que está convicto de que a vontade de Deus é melhor do que os seus desejos, que a vontade de Deus é melhor do que os seus próprios conselhos, de que a vontade de Deus é o melhor para a tua vida. E por mais que pareça, ou por mais que doa, porque às vezes você, não estou falando que é fácil você negar os seus sentimentos. Também não estou falando para você ser assentimental.
Não é você negar, não vou ver uma pessoa fria. Nós somos sentimentais. Deus nos fez assim. O que eu não posso fazer? Ser controlado por eles. Aquela questão que eu estava falando lá, né? Da oração lá. Se você é solteiro, sei lá, de repente faça a sua lista. Mas creia que Deus tem para você o que é de melhor, amém? Deus tem para você o que é de melhor, você precisa confiar nisso. E se te falta fé, o que você precisa fazer é todos os dias orar: Senhor, eu quero crer que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque se você não acreditar nisso, você vai fazer igual o povo de Israel. Não vai ouvir a Deus. Você não vai ouvir a Deus. E você vai achar que os seus desejos e os seus conselhos são melhores do que os de Deus. E o que acontece se você não ouve a Deus? Você rejeita o próprio Deus. Verso 13 diz assim: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, em tempo dele seria eterno. Eu os sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com mel saído da rocha. Se Alexandre tivesse me ouvido, se ele tivesse negado a sua própria paixão, se ele tivesse negado os seus próprios sentimentos, se ele tivesse negado a sua altivez de espírito, de querer sempre saber o que é melhor para ele, de querer sempre estar certo. Se ele tivesse feito isso, passaria de repente por um momento de provação, mas logo ali na frente, ele experimentaria o melhor de Deus. Eu assisti as corridas de manhã de Fórmula 1, acho que eu falei isso aqui ano passado. E minha mãe acompanhou o tempo do Senna e eu acompanhei o tempo do Barrichello. E aí era uma coisa que ela sempre falava: se fosse o Ayrton Senna tinha ganhado essa corrida. Se fosse o Ayrton Senna tinha feito isso. Quero reforçar aquilo que eu já disse. Estamos começando janeiro de 2021. Eu espero muito que Deus olhe para mim e não fale assim: se fosse José, não teria sucumbido. Se fosse José, teria aguentado. Se fosse João Batista, que Deus olha para nós e Ele olha com uma grande expectativa. Deus olha para a vida de cada um de nós. Deus olha com muita expectativa para a tua vida. Deus tem algo muito grande para você. Deus tem coisas para você que ninguém pode fazer. Só que Ele precisa que você ouça-o, que receba-o. Porque se você ouve a Deus, se você se submete à vontade de Deus, logo, logo, você vai se fartar com o mel da rocha. Não é assim que Ele prometeu favorecer o povo de Israel? Com o mel da rocha. É só ouvir a Deus. A nossa luta, todos os dias, em submetermos à vontade de Deus. Mas se você só vai se submeter a Deus se você crê que Ele não é contra você, Ele é por você. Queria que você fechasse seus olhos. Pai querido e amado, nós rogamos a Ti nessa noite. Nós entendemos a Tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, os Teus propósitos para cada um de nós.
Oh, Espírito Santo, fala conosco. Fala com a tua igreja, ó Deus. Fala com esses que estão aqui, com aqueles que estão em casa, com aqueles que assistem nesse momento essa mensagem. Traz convicção, ó Deus, àqueles que ainda não conhecem a tua graça, o teu favor. Traz convicção àqueles, ó Deus, que ainda não o conhecem como Deus. Aqueles que ainda te veem, ó Deus, de forma errada, aqueles que ainda te veem de forma religiosa, daqueles que ainda querem, ó Deus, agradar-te pelas coisas que fazem. Oh Deus, vem agora, ó Pai, traz a revelação, ó Pai, a cada um desses que precisam, ó Deus, acreditar que a tua vontade é boa, perfeita, agradável, porque sem isso, ó Deus, como podemos te ouvir? Oh Deus, traga-nos, ó Deus, a cada dia, a cada instante, a convicção de que as decisões do Senhor, de que os caminhos do Senhor, de que as instruções do Senhor são melhores do que as nossas próprias, que os planos do Senhor são melhores do que os nossos próprios planos, eles são mais altos, são melhores do que nós podemos imaginar. Traga-nos, ó Deus, a convicção, ó Pai, ó Deus, que o Teu Espírito possa agora, ó Deus, abrir os nossos olhos, ó Deus, para te enxergando, ó Deus, que possamos todos os dias te ouvir o que o Senhor tem para falar, ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós, dispor-nos, ó Deus, a te ouvir, a receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Deus, e ouvindo ao Senhor, que possamos caminhar em obediência, que possamos caminhar, ó Deus, segundo a Tua palavra, possamos caminhar segundo o Teu caminho, porque é por este caminho que nós vamos encontrar paz, porque é por este caminho que nós vamos encontrar a alegria e a felicidade verdadeira. O gozo, ele vem de Ti, a felicidade, a plenitude, ela vem do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Abra os nossos olhos para te ver, abra os nossos ouvidos para te ouvir. Faz por nós, ó Deus, porque às vezes temos andado tão obstinados. Traga-nos, ó Deus, a revelação, ó Deus, de que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nessa igreja possamos ter, ó Deus, em 2021, homens e mulheres dispostos a ouvir a voz do Senhor. Não queremos ouvir outras vozes. Se possível for, ó Deus, afogue-nos, ó Deus, nesse mar, para que possamos ouvir somente a Tua voz. Ó Deus, apague todas as vozes do coração, esse sentimentalismo exacerbado, essas emoções não controladas. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nos sujeitar a Ti e ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor. É o nosso desejo, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Por fim, ó Pai, não permita que vivamos segundo o nosso próprio entendimento. Livra-nos deste mal, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de viver de acordo com as nossas vontades. Livra-nos, ó Deus, de viver de acordo com os nossos próprios conselhos. Não permita que vivamos, ó Deus, dessa forma. Ó Espírito, livra-nos, ó Deus, e que possamos viver, ó Pai, os planos do Senhor, os sonhos do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém? Vou passar os recados, mas por enquanto a nossa programação está se resumindo aos cultos. Nós teríamos uma campanha de oração que está provisoriamente suspensa. Nós vamos fazer a nossa campanha de oração que nós fazemos em janeiro. 21 cultos, todos os dias. Nós vamos falar a respeito de um tema. A gente vai usar um livro base, a gente vai ter ele para vender na livraria. O Líder que Brilha. Nós vamos falar de 7 relacionamentos. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com familiares, com amigos íntimos. São 7 níveis de relacionamento. Porque nós entendemos que o que é mais precioso hoje é você saber se relacionar. Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós vivemos. Eu ouvi algumas pessoas comentando, né? Porque a pandemia, ela
não sei na sua família, mas em muitas, ela foi muito abrupta. E ela tira pessoas do seu convívio de uma forma muito rápida. E, às vezes, o sentimento que fica é um sentimento de remorso. Às vezes, quando você conversa com alguém que perdeu um familiar, perdeu um amigo, é um sentimento de remorso. Porque não fez o que tinha que ter feito, porque fez o que não podia ter feito. E nós precisamos aprimorar os nossos relacionamentos. Todos os níveis. Serão 7 níveis de relacionamento que nós vamos falar nessas mensagens. Assim que a gente tiver condição de insegurança fazer, porque o que a gente quer é comunhão mesmo, é bastante gente, é estar todo mundo junto. Quando a gente tiver condição de fazer, a gente vai estar iniciando esse propósito. Enquanto isso, nós continuamos com os nossos cultos. Por hora, a gente tem a palavra do prefeito que não vai suspender os cultos, né? A gente vai continuar com os cultos, rogando sempre a Deus que logo possamos ter a situação normalizada. E as aulas da Escola Bíblica Dominical, início em fevereiro, elas voltam. Tá? Ouvir a Deus implica em você gastar mais tempo com a palavra de Deus e conhecimento. Eu nunca me esqueço, e encerro com isso, a gente já ora. Um dia eu estava me preparando em casa para vir dar aula na escola bíblica. Ali escovando o dente. Na hora eu vi muito nítido Deus, o Espírito falando no meu coração assim. Falou algo. E aí, na hora minha alma exacerbou ali. E se eu não estiver ouvindo a Deus? Na hora me deu um desespero. E isso deve desesperar. Você imaginou se você não estiver ouvindo a Deus? E na hora eu fui buscar a Deus e Ele não conversou comigo naquele momento. Mas a gente precisa ter sempre essa preocupação. E a escola bíblica, aconselhamento, né, se você precisa conversar com os pastores, são formas de Deus falar conosco, de Deus ajudar-nos a falar conosco. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano bem abençoado. Fiquem em pé. Amém? Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos porque o Senhor fala com o teu povo. Agradecemos que o Senhor é um Deus presente. Agradecemos que o Senhor é um Deus que se importa por cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus conosco. Não está lá longe, está aqui perto. Que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, essa noite. Que o Senhor possa falar conosco nesses dias. Que sintamos, ó Deus, a presença do Senhor. Porque não tem como caminhar, ó Pai. Não tem como ser cristão sem ouvir ao Senhor. Sem tocar no sobrenatural. Queremos te ouvir, ó Deus. E essa igreja quer te ouvir, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, em paz e segurança. Que tenhamos uma semana, ó Pai, um resto de semana abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém? Então, cuidado no cumprimento, mas cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo, por enquanto, com o culto matutino e o culto noturno ainda.